Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Altíssimo esteja contigo e com a tua família. Esta é a última parte, portanto, a sexta parte do livro de Esther, que eu fiz com muito amor para a honra e glória do nosso Pai Celestial e também para que vocês possam ver a grandeza do nosso Pai Celestial, as maravilhas que Ele pode fazer com aqueles que são fiéis a Ele e também do jeito que Ele trabalha de uma maneira inexplicável para reverter a situação, que foi o que aconteceu no livro de Esther. Espero que você tenha visto o primeiro episódio, primeira parte, segunda, terceira, quarta, quinta e então esta última parte. Sem margem de dúvida que todos os livros que estão nas Sagradas Escrituras são livros maravilhosos, livros que nós podemos aprender muito com as Sagradas Escrituras, do jeito que o nosso Pai trabalha. E eu acredito com todo o meu coração que, infelizmente, o povo de Deus será outra vez perseguido. Mas se houver homens e mulheres, como houve naquele tempo, Esther, as suas concubinas, as pessoas que estavam com ela, e pessoas dispostas a orarem, a interceder, a jejuarem pela situação, tenho a certeza que o nosso Pai Celestial também vai resgatar as nossas vidas. Eu vou orar ao Altíssimo, então vou ler aqui o oitavo e o nono capítulo de Esther. Tenho a certeza que em todos os vídeos que você viu aqui sobre Esther e sobre todos aqueles personagens que eu escolho, direcionada pelo Espírito Santo das Sagradas Escrituras e falo sobre eles, nós podemos aprender grandes coisas. Só, meus irmãos, eu vou orar ao Altíssimo e vou então ler os 2 capítulos, os 2 últimos. Aliás, dizem que o livro de Esther tem mais capítulos, acho que tem pelo menos mais 3 ou 4 capítulos. Na minha Bíblia só tem 3, aliás 10, mas eu penso que em certas Bíblias tem mais capítulos. Mas já li os capítulos e o resto que está nestes capítulos que dizem que foi tirado do livro de Esther, eu penso que não tem muito mais a acrescentar. Eu penso que o melhor, o miolo, o tutano da história de Esther está aí naquilo que vocês acabaram de ouvir. Vou orar ao Altíssimo. Meu querido Pai Celestial, nós damos graças, glórias ao Teu nome, Senhor. Esta é a última parte do vídeo que eu fiz com muito amor para que os meus irmãos e irmãs pudessem ver as grandezas que há em Ti, Senhor, neste livro de Esther e em toda a Tua palavra, Senhor. Abençoa cada um de nós, que a gente possa fazer mais e melhor para a Tua obra, Senhor. E um dia, quando chegar a perseguição, Senhor, se nós ainda estivermos aqui vivos, Senhor, Senhor, que haja povo para interceder, para que Tu possas fazer os mesmos milagres e ainda maiores, Senhor, para resgatar o Teu povo, Senhor, para mostrar a Tua grandeza, Senhor, a Tua majestade, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor para Ti. Abençoa e guarda todas as pessoas que têm vindo a este vídeo, Pai Santo, Senhor. Amém. Vamos então ler aqui os últimos 2 capítulos do livro de Esther. Ok, meus irmãos, vamos então a Esther 9 e depois 10, que é o último capítulo. Diz assim: E no 10º mês, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês, em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles. Portanto, os inimigos dos judeus estavam planejando matar os judeus. Portanto, diz ali, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário. Porque os judeus foram os que se assenhoraram dos que os odiavam. Porque os judeus, nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para pôr as mãos naqueles que procuravam o seu mal. E ninguém podia resistir-lhes, porque o medo deles caíra sobre todos aqueles povos. E todos os líderes da província, e os sátrapas, e os governadores, e os que faziam a obra do rei, auxiliaram os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mardoqueu, porque Mardoqueu era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu ia sendo engrandecido. Feriram, pois, os judeus, todos os seus inimigos, a golpes de espada, com matança e com destruição, e fizeram dos seus inimigos o que quiseram. E na fortaleza de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens, como também a Parsandata, a Dalfon e a Aspata.
e Apurata, Adalia, Aridata, Farmasta, Arisai, Aridai e Vaisatu, Os 10 filhos de Ramã, filhos de Amedada, o inimigo dos judeus, mataram, porém, ao despojo, não estenderam a sua mão. No mesmo dia foi comunicado ao rei o número dos mortos na fortaleza de Suzã. E disse o rei à rainha Esther: na fortaleza de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Ramã, mas mais províncias do rei que teriam feito. Qual é, pois, a tua petição? E dar-te-ei. E qual é ainda o teu requerimento? E far-se-á. Quer dizer, ele está dizendo, já se fez isto tudo, mas se tens mais alguma petição, eu vou-te fazer. Então disse Esther: se bem parecer ao rei, conceda aos judeus que se acham em Suzã que também façam amanhã conforme ao mandato de hoje e penduram numa forca os 10 filhos de Ramã. Isto para mim, tenho um problema com isso, mas pronto. Então disse o rei que assim se fizesse e publicou-se um edito em Suzã e enforcaram os 10 filhos de Ramã. E reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã também no dia 14 do mês de Adar e mataram em Suzã 300 homens, porém ao despojo não estenderam a sua mão. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram em defesa das suas vidas e tiveram descanso dos seus inimigos e mataram dos seus inimigos 75 mil, porém ao despojo não estenderam a sua mão. Sucedeu isto no dia 13 do mês de Adar. E descansaram no dia 14 e fizeram aquele dia um dia de banquete e de alegria. Também os judeus que se achavam em Suzã se juntaram nos dias 13 e 14 do mesmo e descansaram no dia 15 e fizeram naquele dia dia de banquete e de alegria. Os judeus, porém, das aldeias que habitavam nas vilas, fizeram do dia 14, no mês de Adar, dia de alegria e de banquetes, dia de folguedo, e mandaram presentes uns aos outros. E Mardoqueu escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo todos os anos. Como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos e o mês que se lhes mudou de tristeza e alegria e de luto em dias de festa, para que os fizessem dias de banquete e de alegria e de mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. Os judeus encarregaram-se de fazer o que já deviam começado, como também o que Mardoqueu lhes tinha escrito, porque Ramã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado o pur, isto é, a sorte, para os assolar e destruir. Mas vindo isso perante o rei, mandou ele por cartas que o mau intento que Ramã formava contra os judeus se tornasse sobre a sua cabeça, pelo que penduraram a ele os seus filhos numa forca. Por isso, aqueles dias chamaram Purim, do nome Pur, assim também, por causa de todas as palavras daquela carta e do que viram sobre isso e do que lhes tinha sucedido. Confirmaram os judeus e tomaram sobre si, sobre a sua descendência e sobre todos os que chegassem a eles, que não se deixasse de guardar estes 10 dias conforme ao que se escrevera deles e segundo o seu tempo determinado todos os anos. E que estes dias seriam lembrados e guardados em cada geração, família, província e cidade. E que estes dias de Purim não fossem revogados entre os judeus e que a memória deles nunca teria fim entre os de sua descendência. Então a rainha Esther, filha de Abigail, e Mardoqueu, judeu, escreveram com toda a autoridade uma segunda vez, para confirmar a carta a respeito de Purim. E mandaram cartas a todos os judeus às 127 províncias do reino de Assuero com palavras de paz e verdade, para confirmarem estes dias de Purim nos seus tempos determinados como Mardoqueu, judeu, a rainha Esther lhes tinha estabelecido e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência acerca do jejum e do seu clamor. E o mandato de Esther se estabeleceu os sucessos daquele Purim e escreveu-se no livro. Versículo 10, que é bem pequenino. Depois disso, impôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todos os atos do seu poder e do seu valor e o relato da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei exaltou,
Porventura não estão escritos nos livros das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, o grande entre os judeus, estimado pela multidão dos seus irmãos, procurando o bem do seu povo e proclamando a prosperidade de toda a sua descendência. Aqui está, meus irmãos, o livro de Esther, e espero que vocês tenham aprendido que, sem margem de dúvida, há um Deus Todo-Poderoso que ama o seu povo, mas também há um povo que é inimigo daqueles que são fiéis ao nosso Pai Celestial. E que eles fazem tudo por tudo para destruírem o povo judeu, o povo que é fiel a Deus. Agora nós, os cristãos, que somos fiéis a Deus, nós éramos os gentis e agora somos o povo de Deus. E então, realmente, sem margem de dúvida, que há um inimigo que quer nos destruir. Mas também temos, quando temos o Deus, quando temos o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Altíssimo Criador dos céus e da terra, quando temos este Deus do nosso lado, tudo nos vá bem. Que o Altíssimo vos abençoe e fique na paz do Criador dos céus e da terra.